And though I tried so not to suffer the indignity of reaction, there was no cracks to grasp or gaps to claw. Então aqui alta poesia e várias palavras dificilzinhas de pronunciar, né? Obrigado a Sarah e todos aqueles que pediram Arctic Monkeys, e assim como The Strokes é uma banda que aparece regularmente no canal. Eu já fiz alguns vídeos das duas bandas e dá pra ver que o fã desse tipo de banda, dessa leva aí dos anos 2000, do revival do rock, gosta e aprecia, né? E fã de Arctic Monkeys, fã de The Strokes, são aqueles fãs raiz que não largam a banda por nada, e é muito bom ver que ainda existe pessoas que gostam, ainda tem fanatismo por bandas, né? No vídeo do Chili Peppers eu critiquei um pouco o fanatismo em excesso, mas ver que alguém é fã e adora um artista, eu acho que é algo que está faltando hoje em dia. Então é muito bom ver que tem pessoas que ainda querem ouvir sobre a sua banda favorita, e pessoas que ainda têm uma banda favorita. Parece que isso é raridade nos dias atuais. Vamos falar de inglês porque essa letra, apesar de não ser muito grande, ela tem muita referência e referência a doces, então vai ser bem interessante traduzir o que eles quiseram dizer com essa letra. Outside the cafe by the Cracker Factory, you are practicing a magic trick. Do lado de fora de um café, você estava perto da fábrica de biscoitos. Cracker é biscoito. You were practicing a magic trick. Você estava praticando um truque de mágica. O peculiar da palavra cracker é porque ela é a contraparte da N-word. A N-word é uma palavra que eu não vou pronunciar, mas vocês sabem exatamente que palavra que é. Mas o cracker significa o biscoito de água e sal, aquele biscoito sem sal em termos de gíria. E ele serve para descrever aí os branquelos, né? Aquele biscoito branquinho que não fede nem cheira, como a gente diria em português. E ele é usado aí para descrever e ser um insulto para os branquelos. Então, cracker também pode ser branquelo. E Cracker Factory, mais uma nova conotação para a palavra, para a frase, né? Cracker Factory, além de ser uma fábrica de biscoitos, é uma gíria para uma instituição mental, porque cracker também pode ser louco ou maníaco. Então, Cracker Factory podia ser um manicômio. Se ele estava perto do café, que estava perto da... Ele estava do lado de fora de um café, perto do manicômio. Então, pode dar a entender esse lado também. You were practicing a magic trick, você estava praticando um truque de mágica. And my thoughts got rude as you talked and chewed. Então eu tive pensamentos aí não muito... Rude é ser indelicado, né? Ser mal educado, né? My thoughts got rude. Os meus pensamentos foram sem educação, né? Ele estava pensando maldade as you talked and chewed. Enquanto você falava e mastigava. Então ele não estava gostando que essa moça estava falando e mastigando. On the last of your pick and mix, said... You're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before. Então vamos dissecar essa frase. On the last of your pick and mix. O pick and mix é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, que é aquelas lojas de bala onde tu pega com a pazinha ali e tu enche o teu pacote ali com vários tipos diferentes de bala. Então o pick and mix, o pegue e misture, é isso que ele está fazendo referência, né? Então ela deve estar com um saco de balas sortidas. E ela disse, You're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before. Você está enganado se você pensa que não me chamaram de fria anteriormente, né? Ou antes. As you bit into your strawberry lace. Então ela falou que ela já foi chamada de fria antes, enquanto ela mordia o strawberry lace, que é aquelas tirinhas de morango, né? Parece uns tubinhos, assim, uns canudinhos. Esse é o strawberry lace. E também pode ser uma gíria para lábios, né? Então ela podia estar mordendo os próprios lábios. Mas como ela aqui estava comendo um pacote cheio de doces, também pode ser literal falando dessa tirinha de morango. And then offer me your attention in the form of a gobstopper. E aí você me ofereceu a sua atenção na forma de um gobstopper. Eu não tenho a tradução em português para o gobstopper, mas eu sei que é um doce que as pessoas não gostam muito. Provavelmente aí do pacote que ela tinha, para oferecer a atenção para ele, para dizer, tô prestando atenção em ti, estamos conversando, pega esse aqui. E ofereceu para ele aquele doce que ninguém quer. Então, na verdade, ela simplesmente mostrou atenção pra ele, mas na forma de um gobstopper. Então, tipo assim, eu tô te dando atenção, mas não é a melhor atenção. Ao invés de ela dar o melhor doce que tinha no pacote, ela deu um dos piores pra ele. It's all you had left and it was going to waste. Então, era tudo que sobrou. Então, o pacote já tá vazio, ela comeu os melhores. And it was going to waste. Então, ia ser jogado fora. Então, ao invés de jogar fora, ela deu pra ele, né? Então, simplesmente dizendo assim, tu não é tão importante assim pra mim. E aí no refrão ele diz, Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged. Os seus passatempos consistiam do estranho. O twisted é o contorcido, né? Mas o contorcido naquela ideia de algo maligno, né? Então o twisted é
literalmente é contorcer, contorcido, mas na verdade é algo maligno and deranged, então algo perturbado. Então aí os passatempos dessa moça não eram muito saudáveis. And I love the little game you had called Crying Lightning. E eu amo aquele pequeno jogo que você chama de Chorando Raio. E aí, o que ele quer dizer com Chorando Raio, né? A imagem, a imagística que me vem na cabeça, a representação imagística que me vem na cabeça é uma moça chorando com maquiagem, e aí quando ela chora fica aquela... A lágrima escorrendo com a maquiagem forma como se fosse o desenho de um raio, né? Porque ela vai caindo e contornando a face, e aí ela dá a entender o visual de um raio, né? É o que me vem à cabeça, assim. E a outra coisa que me vem à cabeça é que se ela estivesse chorando trovão, ou Crying Thunder, seria uma contraparte do Crying Lightning, seria um choro que tu escuta, um choro alto, né? Então seria um choro que todo mundo poderia escutar e seria muito fácil de notar. Mas se ela tá chorando raio, é aquele choro que só cai uma lágrima, então o clássico lágrimas de crocodilo, né? Então talvez seja um choro aí fake, assim, né? É o que eu consigo interpretar dessa parte da letra. And how you like to aggravate the ice cream man on raining afternoons. E como você gostava de agravar o vendedor de sorvete, né? O ice cream man, o cara do carrinho de sorvete, on raining afternoons. Então, em tardes chuvosas. Em tardes chuvosas não se vende sorvete. Então ela gostava talvez de encher o saco do cara sabendo que ela não podia comprar sorvete dele. E ele diz no verso 2, The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you. Então, na próxima vez que eu vi o meu próprio reflexo, né? Então ele se viu refletido em algum lugar, it was on its way to meet you. Então foi no caminho, ou quando eu estava indo encontrar você, né? It was on its way to meet you. Quando ele estava no caminho para encontrar essa moça. Thinking of excuse to postpone, you never look like yourself from the side. Pensando em desculpas para remarcar esse encontro, you never look like yourself from the side. Você nunca parecia você mesma vista de lado, né? Então aí, talvez se ele encarar ela de frente, ele perde o controle, né? Porque aí no primeiro verso ela claramente tinha o controle sobre ele, mas vendo ela de lado, talvez ele tenha coragem de pensar mais a fundo e refletir, né? Viu a sua própria reflexão. Então ele consegue refletir quando ela não está olhando ou dando atenção para ele diretamente. But your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. Então o seu perfil não conseguia esconder o fato de que você sabia que eu estava me aproximando do seu trono. Então ele botando ela num pedestal, né? Botando ela numa posição muito mais alta que a dele. Essa próxima frase a gente tem que tomar cuidado porque tem o TH seguido de F. Então, with folded arms you occupied the bench like toothache. Então, com os braços cruzados, você ocupava o banco, né? Bench é banco, o banco de reservas, então aquele banco comprido, assim. Então, dando um clima aí talvez de high school, né? Então, eles estavam num colégio, algum lugar que tem esses bancos, ou um parque público. E aí ele estava dizendo, né? Com os braços cruzados, você ocupava o banco like toothache, como dor de dente. Então, aí voltando à temática dos doces, né? Ela comeu doces demais, ofereceu para ele um doce ruim, mas na verdade ela era a dor de dente para ele. Então, talvez aí uma relação que eles não estavam se dando muito bem, né? Stood and puffed your chest out like you never lost a war. Você se levantou e aí encheu o seu peito, né? Estufou o peito, né? Puffed your chest é estufar o peito. Like you never lost a war. Como se você nunca tivesse perdido uma guerra. And though I tried so not to suffer the indignity of reaction, there was no cracks to grasp or gaps to claw. Então aqui alta poesia e várias palavras dificilzinhas de pronunciar, né? E mesmo que eu tentei não sofrer a indignidade da reação, então aí a indignidade da reação, a reação dela com ele, né? Então ela aí se achando uma rainha, olhando para o súdito, né? There was no cracks to grasp or gaps to claw. Então não tinha nenhuma rachadura para eu poder conseguir me agarrar, né? Então dizendo aí que talvez ela fosse uma parede sólida, uma fortaleza, or gaps to claw. Então, ou furos, né? O crack é uma rachadura e o gap é um espaço. Então ele queria alguma coisa. Gaps to claw seria o espaço para ele poder... O claw é a garra, né? Então um lugar para agarrar. Então seria uma rachadura para poder se segurar e o gap é um espaço para poder agarrar. É isso que ele está dizendo, né? Ou seja, ele não conseguia subir esse muro ou conseguia escalar essa parede, essa muralha que ela criou em volta dela mesma. E aí ele volta pro refrão, os seus passatempos consistiam do estranho, do atormentado, né? Twisted pode ser atormentado, e o deranged, que pode ser o perturbado. E eu odeio esse pequeno jogo que você chama de chorar raios. E aí, como você gosta de encher o saco aí do homem que vende sorvete, ele adiciona uma outra frase que é uninviting, but not half as impossible as everyone assumes you are. Crying lightning. Então,
Inconvidativa, né? Desconvidativa, eu acho que é. Não sei que palavra que é em português. Mas uninviting é não sendo convidado, ou uma pessoa que não se permite convidar os outros, uma pessoa difícil de se entrar, né? Então, uma pessoa não acolhedora. Esse é o jeito que ela é. Uma pessoa mais séria, mais fria. But not half as impossible as everyone assumes you are. Mas não tão impossível quanto as pessoas acham que você é. Então ele dizendo aí, dando a entender que ele tá afim de tentar entrar no coração dessa moça, ou na mente dela, né? Crying lightning. Então chorando raios. E assim termina a interpretação desse som com uma letra muito peculiar, né? Ela pega aí e faz referência a doces, mas ao mesmo tempo fala dessa pessoa impenetrável, né? Ela criou uma fortaleza, uma muralha em volta dela para a pessoa não chegar perto do coração dela, talvez, né? E ele aí tá disposto a tentar, mas ele também se sente intimidado e não gosta do joguinho que ela faz. Então ela tem as suas lágrimas de crocodilo, assim. Várias referências, baita letra, uma poesia interessante com a pena que não tem desfecho, né? Então essa é mais uma daquelas letras que o final fica em aberto, a gente não sabe o que aconteceu com essa história. E o clipe é eles andando de barco, assim e tal, então também não tem muito como decifrar o que acontece no desfecho dessa história. Mas tem um entendimento melhor dessa letra, deixa aí embaixo nos comentários. Sabe como terminou essa música? De quem que eles estão falando? Será que é uma pessoa que existe? Será que ele passou por essa situação, mas ele acabou não revelando de quem ele está falando? Deixa aí embaixo nos comentários também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.